Olá para todas e hoje é o primeiro dia do nosso desafio. Um desafio diferente, um desafio para você que quer ser uma pessoa diferente, uma pessoa que investe da forma certa em si mesmo, mas você fala assim, eu nem sei por onde começar. Então nós vamos juntas iniciar essa transformação. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E antes de começarmos no assunto que aborda o primeiro capítulo, eu queria trazer a vocês algo que eu tenho certeza que você vai poder se identificar para você entender o objetivo desse desafio. Eu sempre percebi em mim um vazio muito grande. E a partir do momento que eu percebi que existia um vazio dentro de mim, eu comecei a procurar coisas que preenchessem esse vazio. Não sei se você se identifica com isso, eu creio que sim, porque assim, a maioria das pessoas que eu já conversei, que eu já ajudei, é uma das coisas que a gente sempre se identifica. A pessoa fala, Nanda, eu tenho um vazio muito grande, ou Nanda, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E percebendo isso, eu tava pensando outro dia e eu imaginei assim, que a nossa vida é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se eu... Deixa eu falar ver aqui. Pera lá, gente. Calma aí. Não é isso aqui, Fernanda. É esse aqui. Então, vamos ver uma coisa. Papá. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto. Tem que cortar isso, né? Ai, que legal, porque eu tô demorando muito. Lasqueira, dá pra você funcionar, meu filho? Dá pra você ir mais rápido aí, porque o povo tá ali esperando. Ai, que coisa. Volta. Isso. Sai daí, entre comercial, chato. Ah, Satanás do inferno. Não. Ai, que legal. Eu amo quando as coisas não querem funcionar. Ai, que divertido, gente. Então. Tá bom. Vai ser isso aqui mesmo. Lasqueira. Preparei tudo. Pensa. Tudo bem. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Vamos lá. E vai funcionar. Vamos fazer esse aqui. Agora foi. Então, como eu estava dizendo, voltando aqui ao nosso raciocínio, eu peguei algo prático para que eu pudesse conseguir fazer aquela coisa funcionar na minha cabeça, sabe? Você pega uma coisa muito que você possa visualizar para você entender. Então, eu peguei isso aqui, ó. Vê se você consegue ver. O que é isso? É um quebra-cabeças. E eu queria que você imaginasse a sua vida, a nossa vida, como se fosse essas peças do quebra-cabeça, porque você passa a sua vida querendo encaixar as peças nos seus lugares. Mas esse vazio é como se fosse aquele quebra-cabeça assim, olha. É como se você tivesse já colocado, sabe, as peças nos seus lugares, você tivesse trabalhando tudo e o seu quebra-cabeça um dia você descobre que tá assim, ó. Tem um vazio, a sua vida tá aqui, olha. Você pensava que esse vazio era um marido, mas você tem o seu marido, mas você ainda sente o vazio. Você pensava que esse vazio era uma carreira, você tem uma carreira, mas o vazio ainda está aqui.
Você pensa que esse vazio é filhos, você tem filhos, mas o vazio ainda está ali. E isso é uma coisa que acontece, é muito comum. E a minha ideia, assim, o que eu penso é assim, nós todos temos esse vazio. Nós todos nascemos com esse vazio. E só tem uma peça. Você não tem como colocar uma peça diferente aqui nesse quebra-cabeça. Só essa pecinha aqui que vai entrar nesse lugar aqui. E esse vazio é a presença de Deus. É Deus dentro da gente. Você já teve esse vazio, e se você hoje preencheu, se você colocou essa peça corretamente no seu lugar, você não tem mais o vazio, você não sente mais o vazio. Mas se você ainda não colocou essa pecinha, você pode concordar comigo que você já tentou o namorado, você já tentou, você já até casou, você tem filhos, você tentou uma carreira, tudo, e ainda assim aquele vazio estava ali. Às vezes você pensou assim, eu tenho que ser popular, eu tenho que ter muitas amigas. Eu lembro quando eu era novinha, eu pensava assim, mas tiveram ocasiões que eu estava rodeada de amigos, eu estava até sorrindo, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande. E eu tenho certeza que durante esse desafio, você vai encontrar a peça para esse quebra-cabeça. Você vai encontrar essa pecinha aí que tá faltando. Se você não encontrou ainda, se você diz assim, Nanda, eu sinto esse vazio, então nós vamos juntas nessa conquista de encaixar essa pecinha do quebra-cabeças, e você nunca mais vai sentir esse vazio. E para você que já encaixou essa pecinha do quebra-cabeças, vai acontecer também uma transformação. O objetivo é assim, eu mesmo já tendo encaixado essa pecinha, tendo encaixado Deus, encontrado, entendido e não ter mais o vazio, ainda assim eu precisei e até hoje preciso de me movimentar, de evoluir, de crescer como pessoa, de crescer no meu interior, de um amadurecimento diferente, de um autoconhecimento, porque às vezes você encontrou a pecinha, né? Você tem Deus dentro de você, mas você ainda tem atitudes, você tem comportamentos que você sabe que não são legais. Mas você não entende o porquê desses comportamentos, você não entende o porquê de você fazer certas coisas, de agir e reagir de certa forma. Então, durante esse desafio nós vamos entender isso. Vamos então agora ao primeiro capítulo do livro. Eu quero pedir para você que, se você quiser ler antes de seguir adiante, vai ser muito legal. Mas se você não quiser ler, se você quiser assistir primeiro e depois ler também, tudo bem. Vamos lá? Nesse primeiro dia do nosso desafio, nós vamos trabalhar no nosso armário. Vamos trabalhar na beleza. Consequentemente, nós temos que ter o nosso armário bem organizadinho, porque na hora de você se vestir, se você não tem o seu armário organizado, você perde tempo. Às vezes o seu armário, ele tá tão bagunçado que você tem coisas dentro do seu armário que você nem sabia que tinha, peças que você nem sabia que tinha. O seu armário, de repente, está tão bagunçado que você não consegue encontrar as coisas. Está tão bagunçado que as coisas boas que você tem estão amassadas, amarrotadas. Então, nesse primeiro dia, nós vamos trabalhar no nosso armário. E você fala assim, Nanda, mas eu pensei que nós íamos falar de coisas diferentes. A introdução falou de coisas diferentes, mas nós vamos trabalhar
dos dois lados. Se vamos trabalhar na beleza, temos que trabalhar no nosso interior, e o nosso interior são questões altamente espirituais. É o nosso interior, são coisas que ninguém vê. E vamos trabalhar também no nosso exterior. Não adianta você ter um interior lindo e o seu exterior é relaxado, é bagunçado. Então, vão ser os dois lados da moeda. É trabalhar de forma inteligente isso. E vamos entender os dois tipos de armários que você tem. Você tem o seu armário físico, e eu peço para você agora, pensa no seu armário. Como que está o seu armário agora, hein? Lá, aquele lá no seu quarto, tá uma bagunça? Olha esse armário aqui. Olha isso. Me diz, como que você pode se organizar, ter uma vida assim organizada, acordar de manhã e saber o que você vai vestir e se cuidar, se o seu armário é essa bagunça? Você não consegue entender o que tem aqui. As roupas estão todas misturadas, está tudo uma bagunça. Tem coisas que provavelmente você não usa mais, que você que não te serve, mas você gosta, mas está ali. Podia estar, né? Se é uma coisa boa, podia estar sendo usado por outras pessoas, né? Mas tudo bem, você quer manter aquele armário. Olha esse aqui. As roupas não tem nem... Tá tudo assim, ó, né? Tudo... Não tem espaço para elas. Olha isso aqui. Olha que bagunça. Você não sabe o que é quarto, você não sabe o que é armário, você não sabe o que é chão. Você não sabe o que tem aqui, né? Eu imagino que tenha barata, aranha, lagartixa, porque tá terrível isso aqui. Olha, isso tá terrível. Agora, você sabia que você tem um armário no seu interior? O ser humano, na sua maioria, não vou dizer que são todos, nós, seres humanos, principalmente mulheres, somos muito acumuladoras. E você pode olhar isso no seu armário. Será que no seu armário você só tem coisas que você realmente usa? Diz pra mim. Você fala assim, não, Nanda, eu não sou acumuladora. Será que tudo que você tem no seu armário, você usa? Na sua cozinha, será que não tem nada que você acumule? Seja honesta. Então, no campo, trazendo isso para o nosso interior, para o lado espiritual da coisa, nós também temos um armário dentro de nós. E esse armário é o nosso coração. Mas não é o coração bonitinho. Peraí, nem sai um coração de... Gente, que coração deformado. Ah, é assim, né? Sai um melhorzinho, ó. Ó o coração, ó. Você faz assim, né? Não é esse coração. É um coração, quando a gente fala de coração, é algo altamente espiritual. Não é essa coisinha bonitinha aqui. O nosso coração é como se fosse um armário mesmo. E nesse armário, ao longo da sua vida, ao longo dos anos, você vai você vai jogando coisas lá no seu coração. Você vai jogando. Por exemplo, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, a sua irmã falou uma coisa que te feriu. Mas você não quis lidar com aquilo. Você não quis brigar. Você não quis, sabe, insistir. Você não quis analisar. O que você fez? Você jogou aquela situação lá pro fundo do armário. De preferência, você enfiou dentro de uma caixinha que tinha... E pegou aquela caixinha e enfiou dentro de outra caixinha, porque a sua vontade é nunca mais pensar nisso. É nunca mais tocar nesse assunto. Outros exemplos, coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. Você teve um namorado e aquele namorado abusou da sua confiança. Aquele namorado te traiu. Então, tá tudo lá no armário. Você jogou a traição dele lá no armário.
Você não soube como lidar com aquilo, você não soube o que fazer com aquilo. Uma pessoa falou alguma coisa que te machucou. Às vezes uma amiga, às vezes a sua mãe, o seu familiar. Então você vai jogando tudo dentro do armário. E o nosso coração é assim, é como esse armário bagunçado. E às vezes tem coisas dentro do nosso coração que a gente nem sabia, já viraram, olha, já deu verninho, já deu teia de aranha. E eles se tornaram verdadeiros monstrinhos dentro da gente. E muitas vezes nós temos atitudes, nós temos reações por causa desses monstrinhos que estão lá dentro da gente. São atitudes que às vezes você fala assim, puxa, mas por que eu reagi assim? Por que eu tive essa atitude? Eu lembro que às vezes é um trauma. Você tem um trauma, aconteceu uma coisa que te traumatizou. Então, você tem aquilo lá no seu interior, lá no seu coração, tá guardadinho, você não lidou com aquela situação. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com certas coisas. Então é mais fácil a gente jogar. É mais fácil você guardar uma mágoa de uma pessoa. É mais fácil você ficar com raiva. A nossa carne, a nossa vontade, eu não vou usar esse termo carne, né? Porque às vezes você não entende esse termo, mas a nossa vontade é guardar mágoa. A nossa vontade não é assim, eu quero perdoar. A nossa vontade é guardar, é ficar com raiva, mas aquilo ali não machuca a outra pessoa, machuca a gente, nos machuca. Então, não é inteligente. E eu queria dar um exemplo para vocês. Eu tive vários, né? A gente sempre... Quem que não tem problemas, né? Na vida? Quem que não tem? Todos temos. Aliás, são os problemas, quando a gente aprende a lidar com eles, é que a gente dá aquela evoluída. Olha, lidei com isso daqui, eu sei como agir de agora em diante. Então, você vê que subiu um degrauzinho. E isso é muito gostoso. E o objetivo do dia de hoje é que você aprenda a lidar com essas coisas, que você suba os degraus, sabe? Que você vá subindo o degrau, um a um. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falei que eu ia dar um exemplo. Deixa eu dar o exemplo primeiro, antes da gente ir para o que eu quero dizer com tudo isso. O exemplo é o seguinte: eu namorei e a maioria dos namorados que eu tive houve traição, principalmente os primeiros, né? Houve traição. E houve traição de ambas as partes, tá? Não vou me botar como a coitadinha. Mas o que acontece é que eu me via como a coitadinha. Eu me via como pôde fazer isso comigo? E por causa de uma visão errada e de não saber lidar com aqueles sentimentos, não saber lidar com aquela primeira traição, por exemplo, eu adotei uma postura. Eu joguei aquele problema dentro do armário e falei assim, eu aprendi com isso daqui. Eu aprendi. Olha só. Antes que eles façam comigo, eu vou fazer com eles. Ou seja, aquele problema que estava lá no armário, que na verdade eu não sabia como lidar com ele, porque eu não tinha uma direção. Então, o que ele fez? Ele gerou um sentimento ruim, ele virou um monstro dentro do meu armário. Ele gerou uma atitude que, porque eu não analisava, porque eu não tinha esse entendimento que hoje Deus dá, que Deus dá para você, que Deus me deu. Esse entendimento de você se autoanalisar, de você buscar ser melhor e não pior. Quer dizer que então
você vai, se fizeram comigo, então eu vou fazer pior. Se ele fez comigo, então eu vou fazer com ele antes que faça comigo. Que pensamento é esse? Mas eu achava super normal. Mas esse pensamento me levou a atitudes que me levaram a sofrimento atrás de sofrimento. Vinha um relacionamento, aí tinha traição, pumba, sofrimento. Aí vinha outro relacionamento, eu vou fazer com ele antes que ele faça comigo, aí ele descobriu o que eu tinha feito, aí ele fez também, aí o outro descobriu, aí eu descubro, e fica aquela coisa assim, em que você nunca tem paz no relacionamento, você nunca consegue ser feliz. Parece não, é um pensamento que vem direto do inferno, porque é isso que o diabo quer da gente, ele quer o nosso sofrimento. Então, enquanto você viver naquele ciclo errado, aquele ciclo aquele ciclo destruidor, é isso que o diabo quer, que você fique se destruindo. E era isso que eu estava fazendo. E é isso que você tem que quebrar. Você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que descobrir quais são essas coisas que de repente aconteceram lá atrás, que de repente estão aqui nesse armário bagunçado. E você precisa analisar. Você precisa analisar, manter o seu armário, que é o seu interior, desse jeito aqui, ó. É assim que tem que ser o nosso armário. Você vê toda a sua roupa, você vê tudinho, claramente, você sabe o que tem dentro daquela caixinha, você já lidou com aquilo. Então, o nosso interior é assim. Nós temos que lidar, não adianta você falar assim, ai, não quero... Eu conversei com uma jovem outro dia, eu perguntei assim, e o livro? Aí ela falou assim, Nanda, eu tô com medo de começar, porque eu tenho medo do que eu vou descobrir, eu tenho medo de ver coisas que eu não quero ver. Mas o que adianta você ter medo? O medo é outro ciclo. De onde vem o medo? Por que o medo? Porque você sabe que o seu armário está uma nojeira e você tá com medo de encontrar rato, barata, aranha, cobra. Meu amor, põe a sua roupa protetora, pega água sanitária, sabe? Pega lá o inseticida e vai com tudo para dentro desse armário. Vai com todas as suas forças. Observe, pera lá, a minha vida tá sempre nesse ciclo. Sempre, olha, é a minha vida financeira que não dá certo? Por que eu não paro nesse lugar? Por que eu não consigo ser feliz na minha vida amorosa? Por que eu não consigo ser feliz nos meus relacionamentos? As pessoas dizem que eu sou uma pessoa difícil de lidar. Por quê? De onde vem essa dificuldade? Você tem que questionar. E esses questionamentos que vão te levar à limpeza. Aí você vai precisar abrir caixinha, tirar monstrinho, jogar inseticida, você vai precisar, e isso vai requerer de você, que pense. E é uma outra coisa que as pessoas não gostam de fazer. Hoje em dia as pessoas não gostam de pensar, elas gostam de tudo rapidinho, tudo feito para elas. E nesse trabalho no interior, não tem como alguém fazer isso por você. Eu não tenho como trabalhar no seu interior. Eu tenho como trabalhar no meu interior, porque eu sei quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Meu marido não sabe quem eu sou. Só eu sei do meu interior e Deus. É claro que eu não tenho nada a esconder. De repente você também não tem nada a esconder. Mas são aquelas coisinhas que você ainda tem que captar, que estão ali. Então é preciso constantemente vivermos nessa análise, vivermos nos observando. Então, eu peço que você leia o capítulo do livro
Eu não vou ler porque vai ficar uma coisa muito extensa e você tendo o livro você vai compreender. Tem exemplos legais aqui, eu abordei bastante coisa, mas tem alguns exemplos que você vai gostar. Mas uma coisa que faz parte da tarefa, porque a cada desafio vai ter uma tarefa. Você vai ter uma tarefa hoje. Hoje você vai analisar. Hoje não, essa semana. Essa semana você vai tirar tempo para você sentar com o seu caderninho e escrever quais são os problemas, quais são os ciclos que você percebe na sua vida. De repente você não percebe nada, então vai entrar uma outra parte, mas você sabe que tem problemas. Você está sempre envolvida, por exemplo, você saber o que as pessoas falam de você. Não é aquela crítica que tem o objetivo de te colocar para baixo, mas é aquela crítica de pessoas que às vezes são aquelas pessoas que te amam e te criticam e falam de coisas que elas gostariam que você mudasse, mas que às vezes você nem enxerga. Geralmente é a sua melhor amiga. Ela já deve ter falado coisas para você. Se ela não falou, que tal você perguntar para ela? Ô, Ciclana, o que você vê em mim assim que não é legal? Minhas atitudes assim, o que você vê? Porque às vezes a gente não se enxerga. É muito interessante isso. Nós não nos enxergamos, mas a gente enxerga muito bem o próximo, né? Que coisa feia, né? A gente enxerga muito bem os defeitos da nossa amiga, mas às vezes o nosso próprio defeito a gente não enxerga. Então, com muito cuidado e carinho, se você tá tendo a sua companheira, a sua amiga, ou se vocês estão trabalhando num grupo, estão assistindo, o trabalho que você vai ter dessa semana, você vai ter que analisar muita coisa em você. Você vai precisar trabalhar nesse interior. Você vai precisar esvaziar esse armário, arrancar. Se você teve algum trauma, alguma coisa, sabe, lá da sua infância, que você de repente não queria tocar naquilo, até quando você vai deixar isso escondido no armário? Toca, se livra disso, joga fora, tasca o inseticida, sabe, elimina, enfrenta. Não tenha medo, porque isso só vai te fazer bem. Enquanto aquilo ali tá guardado, tá ali. E a qualquer momento vai pular daquela caixa. Então é melhor que você arranque e jogue fora. Lidar com isso. Aí você fala, Nanda, mas como que eu vou lidar? Como que eu vou lidar, de repente, com um trauma? Como que eu vou lidar com aquilo que a minha amiga falar pra mim que eu preciso mudar? Primeiro de tudo, quando você tem a humildade de saber ouvir e avaliar, você vai começar a cuidar para não ser mais essa pessoa. Se ela fala para você, olha, você às vezes age de uma certa maneira, então você de repente vai ter que analisar e se perguntar, mas por que eu tenho essa atitude? Não adianta você só falar assim, olha, por exemplo, ela fala assim, você julga demais, digamos. Você julga as pessoas, você julga muito, aí você fica assim, então eu tenho que me vigiar para parar de julgar. Mas às vezes, aquela situação de julgar vem de uma raiz mais profunda, vem de uma insegurança, porque você é tão insegura que te julguem que você fala assim, eu vou julgar, mas é uma coisa tão lá no seu subconsciente, sabe? Então, quem vai te ajudar nesse processo, e vai ser muito importante que você entenda isso, é Deus. É Ele que vai te ajudar. É com Ele que você vai precisar contar. Seja o que for que você encontre, os monstrinhos, de repente uma semana não vai ser o suficiente. Ao longo desses desafios, você vai precisar continuar trabalhando e você, ao longo, vai aprender mais coisas de como lidar com isso. Mas a primeira coisa, é importante você enfrentar.
Você não ter medo de descobrir o que tem ali. Então hoje não, durante esse período, você vai anotar no seu caderno, nesse caderninho que você separou. Tá lá a tarefa, na última página, aqui na página 26, te sugerindo a conversar com a sua parceira, que geralmente é sua melhor amiga ou a sua mãe, alguém que te conheça, para que ela fale. E por favor, parceiras, vamos ter muita sabedoria, muito amor, muito carinho, porque o nosso objetivo não é fazer ninguém desabar, destruir ninguém. Assim como você gostaria que alguém tivesse o cuidado ao falar de algo seu, tenha o cuidado ao falar de algo da sua amiga, né? Você que é mãe, cuidado ao falar de algo da sua filha. E você que é filha, cuidado também. Esse cuidado agrada a Deus também. E te traz uma beleza especial também. Então, aqui fala, você vai ver coisas que você de repente não vê quando você ouvir algum amigo ou familiar seu falando. E o que você vai fazer com relação a isso no seu interior? Você vai orar e pedir a Deus para te mostrar como que você pode lidar com isso. Como que você pode ser diferente? Como que você pode mudar? Você vai pedir a Deus essa direção. Nanda, como que eu falo? Como que eu vou pedir a Deus? Você vai falar com Deus na sua oração como se você estivesse conversando com a sua melhor amiga. Você vai falar, Deus, eu tenho esse problema aqui e eu preciso da ajuda do Senhor, preciso que o Senhor me mostre. Aí você fala assim, Nanda, mas então Deus vai falar comigo? Sim, Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar de repente, não vai vir imediatamente, sabe? Você não vai ter uma direção imediata. Às vezes pode ser que seja, mas às vezes vão acontecer coisas nessa semana que vai ser Deus falando com você. Olha aqui, ó, tá vendo? Você precisa mudar, tá vendo? É assim que você tem que fazer. E você vai ver que vai ser muito lindo, gente. Vai ser muito lindo quando você perceber Deus falando com você. Essa vai ser a parte mais gostosa do nosso desafio. Às vezes que Deus vai falar com você, sem intermediários, sem você ir numa igreja, ouvir uma pregação, legal aquilo que o pastor falou. Não foi Deus falando. Deus falou com o pastor e o pastor falou com você, mas quando você pede a direção, é você e ele fala com você, é muito gostoso, é muito bom. Então fica aí a tarefa dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, se de repente eu não esclareci direito aqui, você não entendeu, leia todo o capítulo, você vai entender direitinho. E existe também uma tarefinha para o lado físico, para o nosso lado de beleza. E como estamos falando de armário hoje, vai ser aquela arrumadinha no seu armário, organizando ele. Aqui tem todas as direções na página 26 do que você precisa fazer para completar essa tarefa. Assim que você tiver a sua tarefa completada, que tal você postar uma foto do seu armário arrumadinho? E também uma foto sua com um livro que vai inspirar outras mulheres a iniciarem o desafio também. Você pode postar nas suas redes sociais. Me marca também, põe lá, hashtag ou @NandaBezerra se for no Instagram. E eu vou gostar muito de ver como que vocês estão indo, tá bom? Um beijo grande para todas vocês e até a semana que vem com mais um desafio.